E aí, pessoal, esse aqui é o segundo vídeo do Projeto Cria. Novamente peço desculpas por estar gravando de maneira amadora, mas aparentemente pela prefeitura a gente não tem equipamento para gravar esses vídeos ainda, então eu tô fazendo a parte do projeto que eu consigo fazer sozinha sem ficar muito ruim. Esse mês eu vou falar sobre vitaminas, o que, quando e como repor. Esses são os programas nacionais de suplementação de vitaminas do Ministério da Saúde. Tem a estratégia NutriSUS, que você dá um sachêzinho com vários nutrientes, ferro, zinco, vitamina B, B6, B2, enfim, muitos minerais num sachê, mistura na comida da criança e dá por cerca de 3 meses. A gente faz 60 sachês e distribui isso, dá 60 sachês para a família com 6 meses, com 12 meses e com 18 meses. Essa estratégia ela também pode ser feita em algumas creches. Tem creches que recebem esses sachês, mas eu nunca vi nem a cor desses sachês nas unidades básicas de saúde, mas existe essa estratégia desde 2005. Tem o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, pelo qual a gente repõe 10 miligramas por dia de ferro a partir do 6º mês na criança por 3 meses, e aí para 3 meses, essa criança daí vai voltar com 9 meses, né? E aí volta com 12 meses. Tá? Entendeu? Então, tipo, de 3 a 9 repõe, de 9 a 12 para, de 12 até 18 repõe. A gente faz 2 ciclos, por isso que na carteirinha tem 6 quadradinhos para você anotar a reposição de ferro, que são os 6 meses que essa criança vai repor até os 2 anos, tá? Não conheço muita gente que reponha ferro desse jeito, mas isso é o que fala para fazer o Ministério da Saúde. E existe o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, que são megadoses de vitamina A, onde a prevalência da deficiência de vitamina A é acima de 20%. Eu não sei o dado de deficiência de vitamina A em Barra Velha, mas eu sei que aqui a gente não está inscrito nesse programa, tá? Não posso deixar de falar do ENANI, tá? O ENANI é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que saiu agora em 2019, o mais recente, tá? Ele tem vários relatórios, eu juntei 2 aqui para mostrar para vocês nessa aula, só para dar uma pincelada. É meio chato ficar falando de estudo e gráfico, mas eu acho que é importante, tá? O relatório 3 é sobre biomarcadores do estado de micronutrientes. E aqui a gente pode ver o seguinte, tá? Quando a gente fala em anemia, a região sul tem 7,6% de prevalência de anemia, tá? Definido como hemoglobina menor que 11. É uma prevalência que ainda é alta, né? De vitamina D, nós somos o primeiro estado, tá? Nós somos o estado com maior prevalência da insuficiência de vitamina D, então é fundamental que a gente reponha essa vitamina, tá? De prevalência de vitamina A, nós somos o segundo estado que tem maior prevalência de deficiência de vitamina A, segundo o ENANI, de 2019. O programa de suplementação de vitamina A, ele foi baseado em dados de 2006, então muito provavelmente esse programa vai atualizar aí, tá? Porque os dados da região sul são alarmantes em termos disso. Se vocês lerem o ENANI, vai ter de cada vitamina, B12, de todas ali vão ter. Eu juntei as que eu achei mais relevantes para essa aula, tá? A deficiência de zinco também foi muito alta, tá? Então, assim, segundo o relatório 3, a insuficiência de vitamina D da região sul é a maior do país, a deficiência de vitamina A é a segunda maior do país, e a deficiência de zinco tem níveis alarmantes, acima de 17%, então, né? Esse caderno 6, que é bem bacana, foi a primeira vez que se entrevistou as famílias para saber que tipo de suplemento elas usavam e sobre o uso de polivitamínicos ou de suplementos de micronutrientes, né? Os dados anteriores objetivavam ver as doenças, mas não o que as famílias faziam por isso, né? E aí, quando a gente pega o uso de suplemento de ferro pelo Programa Nacional de Suplementação de Ferro, é baixíssimo, tá? Então, assim, ninguém usa ferro do jeito preconizado do Ministério da Saúde, tá? Quando a gente fala sobre suplementos contendo somente ferro, isso aumenta um pouquinho, mas ainda é muito pouca criança de 6 a 59 meses que usa ferro, tá? De até 3 anos. E esse aqui é só pra gente dar uma olhada geral em como é que as famílias suplementam. Olha ali a região, o S é de região sul, tá? Você pode ver que muito poucas famílias suplementam somente vitamina A. Muito poucas famílias suplementam somente vitamina A e D, que é o aditil, ademil, que a gente costuma usar. Muito poucas
famílias suplementam somente a vitamina D. Mas suplementos contendo vitamina C, olha o tanto de gente que sobe, tá? Então, algumas coisas que eu vejo a partir desses estudos. Primeiro, que os programas nacionais são muito pouco usados, tá? A gente tem pouca suplementação de vitamina A, pouca suplementação de ferro pelo programa do Ministério da Saúde, pouca suplementação pelo programa NutriSUS. Essa é a prevalência do uso do suplemento do NutriSUS. São programas que não colaram, tá? Quando você olha todos os usos ali que as famílias fazem, você vê que a gente usa muito polivitamínico e não somente a vitamina isolada, tá? Quando você vê vitaminas contendo a vitamina D, isso é maior do que o uso de vitamina D isolada. Quando você vê vitaminas contendo ferro, isso é maior do que o uso de ferro de maneira isolada. E isso preocupa um pouco porque essas vitaminas elas competem em sítios de absorção, tá? As vitaminas também têm risco de toxicidade, principalmente as lipossolúveis que se depositam na gordura. Então, ficar usando polivitamínico, você pode acabar desnutrindo a criança, porque você vai competir por sítio de absorção e além de aumentar a toxicidade de algumas coisas. Então, me preocupa um pouco porque as famílias, de maneira geral, elas usam as vitaminas associadas a outras que talvez a criança não precise. E a vitamina C é muito usada, né? Embora ela tenha pouca evidência científica. Quando a gente fala em vitamina C, a hipovitaminose, a falta de vitamina C, é definida como consumo abaixo de 10 miligramas por dia. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente use 45 miligramas dia de vitamina C. O Japão, a Alemanha e Suíça recomendam 100 miligramas por dia. A Nova Zelândia recomenda 200. Então, se você pergunta para qualquer pessoa, mais ignorante que seja, que vitamina você acha importante? A primeira que vem na cabeça de todo mundo, vitamina C. Então essa, que é a mais conhecida, a mais divulgada, tem diferença de recomendação diária de 45 até 200. Então nem essa existe um consenso, sabe? Então, tudo isso para dizer o quê? A gente ainda não tem definido valores diários de vitamina C. A batata frita, 100 gramas de batata frita, eu procurei isso no Google, tem 4,7 miligramas de vitamina C. Ou seja, uma batatinha frita, 100 gramas, né? Já tem metade do consumo de vitamina C no dia para evitar hipovitaminose. Então a gente não precisa repor a vitamina C para as crianças. Esquece vitamina C, tá? Isso é marketing da indústria. Inclusive, no fechamento desse estudo de reposição de micronutrientes, ele fala o seguinte, há que se atentar para o frequente consumo de suplementos que não possuem políticas públicas, como o caso de suplementos de vitamina C e D e polivitamínicos sem minerais. Possíveis causas desses resultados são ações da indústria farmacêutica que valorizam suplementos de micronutrientes como produtos promotores de saúde por meio de diferentes estratégias de comunicação mercadológica, inclusive dirigida a crianças, tá? E ele fala também que o uso de suplementos contendo vitamina D pode ser por recomendação técnica nacional, no caso sabemos que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda que as crianças usem, ainda que não endossada pelo Ministério da Saúde. Então a gente usa muito suplemento vitamínico sem informação científica, sem necessidade, sem a gente saber para que está usando e sem estar dentro de um plano nacional baseado nas deficiências que nós temos na nossa região. Porque vitamina é assim, a gente devia suplementar quando falta, né? Não a troco de nada. Então, assim, quais vitaminas a gente tem alguma evidência científica de que realmente precise? O ferro. Quando? Diariamente, a partir do 6º mês de vida até os 2 anos. Antes dos 6 meses, quando tem fatores de risco. Quando é prematuro, quando é PIG, quando tem restrição de crescimento intrauterino, quando a mãe teve hipotireoidismo na gravidez, se a mãe teve diabetes gestacional, se a mãe teve anemia na gestação, tá? Mas assim, crianças saudáveis, bem, a partir do 6º mês de vida até os 2 anos. Quanto? 1 miligrama por quilo por dia de ferro elementar. Não é uma gota por quilo, porque a concentração de ferro muda conforme o composto de ferro utilizado. Se eu tenho um ferro quelato, um glicinato, sulfato, né, vai mudar o tanto de ferro que tem por gota, tá? Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente pega o peso da criança e divide pela quantidade de ferro que tem por gota, para chegar nessa quantidade de 1 miligrama por quilo de peso, tá? Então, se é o sulfato ferroso tem 1,25 miligramas de ferro elementar por gota. Então, a gente pega o peso
divide por 1,25. É o tal do 1 gota por quilo. No sulfato ferroso isso meio que funciona, né? Porque 1,25, né? Mas se você pegar outro composto de ferro e às vezes o paciente chega para você falando, tô tomando tal coisa, tem que fazer continha, tem que dividir o peso pelo tanto de ferro que tem naquela gotinha, tá? Quando a gente fala em anemia, é importante falar para as famílias que a reposição é por 3 a 6 meses ou mais. Tem pacientes que eu trato com anemia há mais de ano, tá? Anemia, que é a hemoglobina abaixo de 11, por definição, não existe anemia leve, tá? Ah, mas tá 10,7, o normal é 11, isso daí tá leve, nem compensa tratar. Não, anemia é o último estágio da deficiência de ferro. É quando já esgotou as estoques de ferro, é quando já esgotou todas as reservas que eu vou ter anemia. Então, mesmo se for uma anemia leve, é tratável por no mínimo 3 a 6 meses. Não adianta dar um frasquinho até terminar, tá? É um tratamento demorado. Alguns compostos têm interferência com a alimentação, então você tem que consumir longe das refeições, é o exemplo do sulfato ferroso. O tanto que a gente usa é de 3 a 6 miligramas por quilo de ferro. Então, como que a gente faz a continha? A gente pega o peso, né, que é o quantos quilos, por quantos miligramas por quilo a gente quer dar. Eu coloquei 5 para ser um número arbitrário, mas podia ser 3, 4, 6, tá? E a gente divide pela quantidade que esse produto tem por gota. Tá? Então, se for do sulfato ferroso, uma criança de 10 quilos vai precisar de 40 gotas. Uma criança de 10 quilos deve ter ali por volta de 1 ano. Você fazer uma criança de 1 ano tomar 40 gotas de sulfato ferroso é bem difícil. O sabor é pouco palatável, tem muito efeito gastrointestinal, dá cólica, constipa, em alguns pacientes dá diarreia. Eu acho pouco tolerável, tá? Interfere com a alimentação, então você tem que dar isso longe das refeições. Mancha o dente. Então, a adesão ao tratamento é péssima. Em famílias que não têm condições de comprar um suplemento de ferro, eu uso o sulfato ferroso, tá? Mas a dose máxima utilizada é a dose tolerável pelo paciente. E essas são as crianças que geralmente tratam comigo por meses, porque demora a subir ferritina ou qualquer outro parâmetro nessas crianças, tá? Um exemplo é a ferripolimaltose, é um dos mais concentrados que tem. Aí, se for dar ferripolimaltose, uma criança de 10 quilos precisaria mais ou menos de 10 gotas, tá? Porque ele tem 5 miligramas por gota. Então, é uma dose um pouco menor se eu quiser dar a dose de 5 miligramas por quilo por dia. Tudo isso para dizer o quê? Tenha um ferro para chamar de seu, tá? Não fique preso no sulfato ferroso do posto, porque em muitos casos vai ser muito difícil resolver com ele. A dose calculada vai ser muito alta. A dose tolerada não vai ser suficiente e essa criança vai ficar tomando por muito tempo, vai abandonar tratamento, não vai funcionar, tá? Então, a vitamina D, né? A vitamina D é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Embora não seja do Ministério da Saúde, dada a taxa de deficiência que a gente tem aqui na região sul, eu acho legal seguir essa recomendação, né? Por isso que é bacana dar uma lida no Enani. Quando que a gente toma? Todos os dias a partir da primeira semana de vida até os 2 anos, 400 unidades por dia na primeira semana até completar 1 ano, 600 unidades por dia de 1 a 2 anos. A apresentação tem de 200 unidades por gota, 400 unidades por gota, 500 unidades por gota. Então, assim, o aditil, por exemplo, é 500 unidades por gota. Então, a gente acaba dando uma dosagem maior quando a gente dá aditil 2 gotas por dia. Tem que cuidar com a toxicidade, porque vitamina D afeta o rim, tá? Em excesso. Então, sempre orientar, primeiro colocar na colher e nunca direto na boca do bebê. Porque esses gotejadores, não sei se vocês já têm filho, mas assim, você pinga 2 gotas, sai 3 com uma facilidade enorme. Tá? E se todos os dias ela der 1/3, metade da dose a mais, ela ou ele, né, a mãe ou o pai, essa criança vai ter uma hipervitaminose. Então tem que tomar cuidado com a orientação de como dar, de que formulação dar. Particularmente eu não gosto do aditil, tá? Porque ou a gente repõe vitamina A no programa de megadoses como é para ser, tá? Ou a gente não repõe, fica uma coisa... Esses combinados, eles geralmente não vêm a dose diária certa de todas as vitaminas. Igual tem um tal do Combiron AD, que tem ferro, vitamina A e vitamina D. Mas quando você vai fazer a conta para ver o tanto de vitamina D que tem, não fecha com tanto de ferro que precisa pro peso da criança. Então, polivitamínico é bastante complicado você arrumar um que tenha tudo na dosagem certa, tá?
Geralmente eu prescrevo da vitamina D 200 unidades por gota, 2 gotas por dia, tá? Porque é o que tem evidência. E depois passo para 3 com 1 ano de idade. Vocês estão vendo tudo minha mensagem do WhatsApp, né? O zinco. O zinco ainda não tem uma política nacional de reposição, tá? Mas a gente repõe durante quadros diarreicos, né? Se você colocar cartaz, manejo, diarreia aguda, Ministério da Saúde, vai estar lá que é para repor zinco na diarreia aguda, tá? Porque em países em desenvolvimento existe uma evidência de que tem uma baixa de zinco e que o zinco ele ajuda na reepitelização do intestino, né? Tirando que a prevalência de deficiência de zinco é muito alta, então pelo menos em quadros diarreicos repor. Reponho também quando tem muita dermatite ou assadura intratável, tá? Porque vejo que melhora. Um dos sintomas da deficiência de zinco é a acrodermatite. Então, vale a pena repor ali por esses casos só para ver se melhora ou ao menos dosar. A dosagem de zinco muda conforme o horário do dia. Você dosar de manhã ou dosar à noite, à tarde, os valores de referência são diferentes. Pode dar uma olhadinha, tem esse valor de referência no Enani, nesse estudo, tá? Durante quadros diarreicos, até 6 meses a gente repõe 10 miligramas por dia, por 10 a 14 dias, maiores de 6 meses, 20 miligramas. A formulação comercial, se você não quiser pôr norma comercial, você pode escrever suplemento alimentar de zinco. Ele tem na formulação de 2 miligramas em ml ou 4 miligramas por ml, que é a mesma coisa, mas eles fazem de 2 jeitos diferentes para na farmácia um não competir com o outro, entendeu? Mas os nomes comerciais aí é Biozinc e Unizinc, os que eu conheço, deve ter mais. Vai dar, eu já fiz a conta para vocês, 2,5 ml até 6 meses, 5 ml para maiores de 6 meses. Vitamina A, coloquei uma interrogação. Por quê? Porque não temos recomendação oficial até o momento, nem pelo Ministério da Saúde, nem pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de repor como rotina para as crianças, tá? Então, assim, a reposição que a gente faz é porque de orelhada, porque a gente aprendeu na residência a fazer assim, passar ali aditivo 2 gotas, mas não achei evidência científica que fomente isso, então coloquei só um grande ponto de interrogação, tá? Qual leite tem mais vitaminas? Obviamente é o leite materno, mas quem te faz essa pergunta provavelmente é a mamãe que não tá mais amamentando. Então, na ausência de leite materno, a fórmula infantil é o substituto mais adequado na ausência do leite. Qual? Eu vou usar Nana, Estogena, Aptamil, Milupa, Enfagro, Enfamil? Bom, as fórmulas infantis, elas são regulamentadas pela Anvisa, tá? Então, se você olhar ali naquela tabelinha, elas seguem o Codex. O Codex é um código internacional que determina sobre a legislação dos substitutos do leite materno. O Brasil é signatário, por isso que aqui a gente tem várias normas, NBCal, várias normas da Anvisa. E por esse código, quando algum nutriente é considerado essencial, ele é eticamente obrigado a estar na fórmula infantil. Então, toda fórmula que diz fórmula infantil de partida vai ter tudo que um lactente precisa, tá? Vai ter. Vai ter alguma diferença, por exemplo, no açúcar usado. Algumas mais baratas usam maltodextrina, outras usam como açúcar a lactase, que é o açúcar do leite. A maltodextrina, ela tem um perfil de pico de insulina, um perfil glicêmico pior, mas ele vai ter o tanto de carboidrato suficiente, o tanto de gordura suficiente, o tanto de proteína suficiente, tá? É importante a gente diferenciar a fórmula infantil de composto lácteo. Composto lácteo, ele não é regulado pela Anvisa, ele não é regulado como medicação, como suplemento alimentar médico. Ele é regulado pelo Ministério da Agricultura, ele é regulado como comida. Então, tanto as exigências de fábrica, de adequação, de transporte, de contaminação, elas são piores. Elas são mais flexíveis, vamos dizer assim, tá? Um composto lácteo é um alimento que 50% dele é leite, 51%, né? O resto é o que a indústria quiser, então ele vem muito açúcar, muita gordura, tá? E as embalagens de composto lácteo são muito parecidas com a de leite em pó, são muito parecidas com a de fórmula infantil, e elas dão a entender que é uma continuação ou um produto muito semelhante, e não é. Então é importante alertar as famílias a lerem no rótulo fórmula infantil de partida, e quando disser composto lácteo, não utilizar. Esse é um alimento ultraprocessado, tá? Elas são bem parecidas com leite de vaca. Se tu olhar, vou falar marcas aqui, porque eu acho que cabe, a família traz pra gente marcas, né? Mas o leite ninho, diz no rótulo, leite ninho, no outro rótulo, leite ninho. Aí na letrinha miúda não vem ali leite em pó, no outro vem composto lácteo, tá? Então cuidado com o composto lácteo, ele é um alimento muito ruim para crianças de maneira geral.
E a fórmula infantil, embora seja o melhor substituto do leite materno, ela é um ultraprocessado, tá? Quer dizer que ela tem vários elementos que a gente... ela é um estímulo ruim para o paladar. Se você comer 10 vezes um morango, ele vai ter mais semente, menos semente, mais duro, mais doce, mais amargo, mais mole. A fórmula infantil tem sempre o mesmo gosto. Isso é um estímulo péssimo para o desenvolvimento do paladar e por outras coisas. Enfim, não vou ficar falando mal da fórmula aqui, até porque isso... enfim. É necessário ver a dieta como um todo. A indústria às vezes quer nos convencer que uma coisa é importante. É importante ter vitamina C. Nosso produto tem DHA, LC-PUFAS, ômega 3. É muito mais importante que essa criança coma peixe e beba leite de vaca do que ela consuma fórmula que tem o ômega 3, sabe? Tanto que a recomendação do Ministério da Saúde é, a partir de 9 meses, iniciar com leite de vaca, tá? E a da Sociedade Brasileira de Pediatria é manter até os 2 anos com fórmula infantil ou com algum leite fortificado. Mas a anemia não se trata com leite fortificado. A anemia se trata com uma alimentação adequada, tá? Com fontes alimentares de ferro. Então é muito melhor que essa criança receba um leite, aspas, pior e tenha o restante da alimentação e que a casa tenha o restante de alimentação boa. Ah, mas se tá só no leite exclusivamente... O leite materno não é para ser preto e branco, só leite materno, só fórmula. O ideal é que essa criança receba leite materno, mesmo se precisar complementar com fórmula infantil. E a gente vai falar mais disso na próxima aula, que é sobre aleitamento materno especificamente. Mas o todo é melhor do que algum componente específico, tá? Não adianta ficar trabalhando em fórmula tal porque tem componente tal, né? Tem que ser levada a dieta como um todo. Se a criança não come nada... Bom, a gente vai tentar ver os grupos alimentares, os 5 grupos que a gente fala para ter na papinha, né? Vegetais verdes, legumes coloridos, proteína animal, proteína vegetal e o carboidrato, e vai tentar algumas substituições. Ah, não come feijão, mas come ervilha. Ah, não come nenhum legume verde, mas come o brócolis numa torta de legumes. Orientar a não forçar a criança a comer. Não usar polivitamínicos genéricos, tá? Se for de fato uma seletividade, excluir totalmente um grupo alimentar e ter defensividade tátil, que é só de encostar na comida já faz náusea, é legal encaminhar. Tem que procurar a causa do problema. Você ficar medicando com vitamina, com coisa de abrir o apetite, você não vai tratar o porquê dessa criança não comer, né? E a gente vai ter uma aula mais específica sobre a criança que não come em março, tá prevista, tá? Aqui é os grupos alimentares, já sabemos. Aqui as deficiências que a gente pode ter, a grosso modo, por grupo alimentar que essa criança é seletiva. Então, o que daqui ela não come é o que eu vou ter que investigar de substituir ou talvez dosar. E, enfim, umas coisas que sempre vem à tona, né? O tal do apevitin BC, que é a cipreptadina. O apevitin BC, ele é um anti-histamínico, tá? Ele abre o apetite como consequência, como efeito colateral. Embora ele seja divulgado para isso... né? Ele não é feito para isso, ele é um antihistamínico. E ele é anticolinérgico, então ele causa sedação, ele aumenta as secreções brônquicas. Se você for dar para uma criança que não está comendo, por exemplo, porque tem uma asma ou uma gripe, é um veneno, porque essa criança vai ficar mais sedada e vai ficar mais secretiva, tá? Ele é contraindicado até 2 anos, que é justamente a idade que as crianças não comem muito, tá? E ele pode causar efeitos neurológicos, irritabilidade, letargia, tá? Então pesa bem se realmente quer dar esse remédio para que a criança coma, porque você não vai estar tratando a causa pela qual ela não come e você ainda pode estar piorando o quadro com os efeitos adversos. Vitamina B12 importante em repor em lactentes e lactantes, tá? Em mães que amamentam, perdão, saiu errado ali. Em mães que amamentam, que são vegetarianas, principalmente vegetarianas restritas, em mães que têm cirurgia bariátrica e amamentam também, tá? A gente repõe B12 e nas crianças que são vegetarianas. As fibras. Fibra em criança tem quantidade mínima e quantidade máxima. Por quê? Porque a fibra ela diminui a biodisponibilidade de alguns minerais, principalmente cálcio, ferro, né, zinco. A fibra ela pode causar desconforto abdominal e até um pouco de desidratação, tá? Pode ocasionar deficiência energética pela sensação de saciedade precoce. Nunca vi isso acontecer, mas estava escrito lá, resolvi colocar aí. Mas acho difícil que uma criança consuma fibra a ponto de faltar calorias. Acho que isso é bem difícil acontecer. Mas a ponto de constipar e ter desconforto abdominal, sim. Por quê?
Porque existe um cereal em pó, solúvel no leite, vocês sabem do que eu tô falando, tá? Esses amidos, essas farinhas, essas fibras solúveis, o mucilon, né? Isso é um cimento. Isso é um cimento. Isso constipa demais pelo excesso de fibra disponível. A fibra ela é limitada. A gente procura não usar o integral para criança que come bem. A criança que come bem fruta, verdura, legume, você não precisa dar arroz integral, pão integral, tá? Porque ela pode dificultar na absorção dos outros micronutrientes. Quando vocês encaminham para mim? Bom, ingestão crônica de antiácido, aquelas crianças de refluxo prematuro, doença crônica, desnutrido, esses vão ter requisições muito específicas. Eu acho que é legal que o pediatra veja. Seletividade que exclui totalmente um grupo de alimento para a gente investigar a causa. Diarreia prolongada quando você pensa de má absorção. Claro, tratou giardíase, não funcionou. Acha que essa criança pode ser celíaca ou pode ter alguma doença inflamatória intestinal. É legal encaminhar. Obesidade que não responde a mudanças na dieta, tá? Claro que O que eu espero de vocês? Orientar a dieta da família com ênfase na redução do consumo de ultraprocessados. Não adianta você orientar a família a comer A, B, C ou D, né? Não é o suplemento alimentar miraculoso que vai fazer uma coisa. É comer o que tem de alimento de base natural que vai fazer diferença. Estimular o aleitamento materno, principalmente não levando desinformação para a família, mitos como leite fraco ou, enfim... suplementação oportuna de ferro e vitamina D, que é conforme que a gente explicou. Rastrear a anemia aos 12 meses de vida. Com um aninho a gente faz os primeiros exames para anemia. A gente pede o hemograma, a ferritina, que é a nossa reserva de ferro, que é o primeiro parâmetro que altera quando a gente tem anemia. E um PCR, porque ferritina é marcador inflamatório. Então, quando a ferritina vem aumentada, a gente tem que ver se não é por um estado inflamatório aumentado, tá? Não indicar para as famílias polivitamínicos sem evidência científica de benefício. Recomendar exposição solar, contato com a natureza das crianças, claro, com um solzinho bom, com fotoproteção. Medir a criança, registrar em carteirinha, orientar os pais. Medir estatura, meçam estatura, porque depois essa criança chega para mim com baixa estatura e eu não consigo calcular a velocidade de crescimento porque eu não tenho uma estatura recente na carteirinha, porque as pessoas às vezes só pesam, tá? Abordar a família das crianças com obesidade. Criança obesa, não adianta você focar na criança, você tem que abordar a família. É isso, gente. Vejo vocês mês que vem. Beijo.